Oi, pessoal, tudo bem com vocês? Pessoal, hoje nós vamos conversar aqui sobre a Transmissão Paulista. Vou trazer uma atualização aqui dos resultados da empresa. Nós vamos conversar sobre as perspectivas de dividendos, as projeções de preços para a empresa para esses próximos anos, tá? Principalmente quanto ao preço teto e valor intrínseco e também os seus riscos. Antes da gente começar, deixe o seu like aqui, também a inscrição, porque é muito importante aqui para o meu projeto, beleza, pessoal? Vamos lá então começar aqui primeiramente comentando sobre os resultados da Transmissão Paulista, tá? Bom, pessoal, vamos começar aqui então comentando primeiramente sobre o crescimento da transmissão nesse trimestre, nesse segundo trimestre de 2024. A gente percebe aqui, pessoal, que os resultados vieram interessantes, a empresa segue mantendo uma alocação de recursos responsável e também rentável, fazendo investimentos em reforços e melhorias, além também dos projetos Greenfield, que basicamente são os projetos pegados do zero, tá? A gente percebe um crescimento nos investimentos nesse trimestre especificamente, tá? Aliás, analisando semestralmente, a gente percebe que esse semestre foi melhor do que 2023 e para projetos Greenfield, idem, tá, pessoal? Tivemos mais um crescimento relevante. Dentre os projetos principais aqui, atualmente são 27 projetos de reforços e melhorias, tá? De uma carteira aí de 241 projetos, pessoal, projetos bem relevantes. Os investimentos para os próximos 5 anos podem chegar em aproximadamente 5 bi, valor muito expressivo aqui. A relação CAPEX, aliás, a relação RAP versus CAPEX segue ali de 12 a 17%. A empresa vai precisar fazer muitos investimentos, tá, pessoal? Daqui a pouco a gente comenta mais sobre esse tópico. Na parte dos investimentos Greenfield agora, são 7 projetos em construção, um aumento muito relevante no seu RAP, tá? Vai agregar muito valor para a empresa para o longo prazo. E por conta disso, a gente enxerga já um retorno muito interessante para a receita líquida, tanto consolidada quanto a total. A gente percebe um crescimento aqui trimestralmente falando de 24,7% e 24,5% semestralmente falando, comparando os resultados desse mesmo período de 2023, tá? Desconsiderando agora, pessoal, os números do RBSE, também tivemos uma elevação, isso é importante. Um dos focos principais da empresa é reduzir essa exposição ao RBSE. Para quem não sabe, o RBSE é uma indenização que o governo vem pagando nesses últimos anos e vai chegar um momento que vai se acabar, e isso vai comprometer os resultados aqui da empresa. Porém, a Transmissão Paulista vem fazendo muitos investimentos, justamente para recompor essa receita que vai acabar. Nós estamos enxergando que esses investimentos podem trazer um retorno muito interessante, onde a ideia principal é uma recomposição do fluxo de caixa, tá? A expectativa aqui, pessoal, é que a Transmissão Paulista consiga melhorar essa diversificação até 2028 no seu RAP, tá? Outro ponto importante para a gente analisar nesse trimestre, né, foi a questão da venda da Eletrobras. Nesse caso, eu enxergo que não foi ruim essa venda, tá, pessoal? Reduziu o valor das ações, mas para quem gosta e acredita na Transmissão Paulista, foi uma oportunidade, na minha opinião. Aqui eles ressaltaram principalmente o potencial de aumento de liquidez, sendo muito benéfico também, tá? Tiveram outros projetos também dentre os eventos subsequentes, mas vamos focar no EBITDA e no lucro líquido. Tivemos um crescimento para ambas as situações. O EBITDA teve um crescimento trimestralmente falando e semestralmente falando, tá? A margem EBITDA ficou bem interessante também. O lucro líquido também ficou nítido esse crescimento, um ponto bacana aqui, tá? Os principais destaques para o seu EBITDA foi o crescimento do resultado operacional consolidado, as atualizações de precatórios, além também do crescimento do EBITDA nas controladas em conjunto e o avanço na margem EBITDA, tá? Quanto ao lucro líquido, os destaques principais foram os crescimentos da receita de equivalência patrimonial, o melhor resultado financeiro e também as margens afetaram positivamente aqui os resultados, tá? Comentando sobre as receitas e os lucros, pessoal, a gente percebe aqui no gráfico trimestral que as receitas vêm crescendo aos poucos, tá? A gente desconsidera 2026 aqui. Vejam que o crescimento é nítido, tá? Um ponto bem bacana aqui nas suas receitas, tá? Estão sendo feitos vários investimentos, uma empresa que é muito resiliente nesse sentido, tá? Quanto ao seu lucro líquido, pessoal, analisando o lucro líquido total e não o regulatório, a gente percebe que vem tendo
tendo mais volatilidade, até por conta dos seus investimentos. Então, desconsiderando 2026 também, que foi muito atípico, a gente percebe que vem crescendo também, mas com mais volatilidades. Depende muito de cada cenário em cada período que estamos, tá? Mas vejam que no longo prazo vem tendo crescimento também, tá, pessoal? Aqui também responde muito porque a empresa, em certos momentos, opera lateralizada, tá? Faz muito sentido fazer essa análise também, tá? Quanto às suas margens agora, pessoal, aqui esse indicador já está mais interessante. A gente percebe que a média de 51% de margem líquida hoje está abaixo, tá? Há 3 anos a empresa vem trabalhando com essas margens abaixo da sua média dos últimos 10 anos, tá? Mas ainda são margens bem interessantes nesses últimos 3 anos aí, tá, pessoal? Entrando agora nos dividendos da Transmissão Paulista, vamos focar especificamente na Transmissão Paulista preferencial, na TRPL4. A gente percebe que é uma empresa que paga bons dividendos, tá? Existem momentos que a empresa reduz um pouco o seu dividendo por conta dos investimentos, da sua alavancagem principalmente, mas a maior parte do tempo ela está pagando dividendo, pessoal. Apesar dela ter um período de pagamento um pouco mais reduzido em certos anos, conforme 2024, 23 e 22, em outros anos ela costuma fazer mais pagamentos, tá? Distribuir mais o seu caixa. E reparem, pessoal, que a empresa ela costuma ter pagamentos superiores a 6% aqui, tá? Conforme o seu caixa vai sendo renovado, aliás, os seus investimentos vão ser renovados, as suas receitas vão ser renovadas também, vão sendo renovadas, aliás, com concessões mais a longo prazo, como por exemplo, a gente pode esperar perspectivas interessantes também quanto ao histórico dos dividendos futuros, por exemplo, tá? Ou seja, a empresa pode continuar mantendo nesses próximos anos uma média interessante. Pode existir sim momentos que a empresa vai reduzir esses dividendos. Porém, pessoal, a gente enxerga que o histórico no longo prazo é interessante e é natural a empresa em certos anos ter uma redução. Eu acho até saudável para oxigenar a carteira. Eu gosto muito de usar essa palavra oxigenar, pessoal, porque faz sentido para essas empresas elétricas, tá? Conforme elas vão reestruturando a carteira, renovando a carteira, por exemplo, com concessões mais longevas e também renovações, por exemplo, ela consegue manter um caixa bom, um crescimento na receita e, ao mesmo tempo, um pagamento de dividendos também, tá? Reparem que o payout da Transmissão Paulista, pessoal, é bem interessante também. Vejam que em 2022 foi bem abaixo, tá? Essa análise a gente está fazendo em cima do lucro líquido total, ok? Mas o importante é a média, pessoal. A média está sempre interessante aqui. Logicamente que a gente tem que desconsiderar em certos momentos e levar em conta o meio termo. Ou seja, desconsiderando o nível máximo de payout e o nível mínimo, tá? Acho que assim, 40%, 50% de payout eu acho que é muito saudável para as empresas. Dentro do regulamento, pessoal, a empresa preza por 25% do lucro líquido do exercício, que é o do IFRS, tá? Só que ela também tem algumas práticas de no mínimo 75% do lucro líquido regulatório, ou seja, sem reajustes, para ser pago no formato de dividendos, tá? Bom, pessoal, comentando agora então sobre as projeções de preços aqui, eu trouxe o preço teto, o valor intrínseco e também o PEG Ratio, para a gente identificar os descontos para TRPL3 e TRPL4. Iniciando primeiramente pela Transmissão Paulista ordinária, pessoal, o ativo tem um desconto inferior ao do ativo preferencial, basicamente por conta da sua tag along, tá? Esse ponto afeta muito aqui, esse desconto, tá? Sempre vai existir, pelo menos até a Transmissão Paulista entrar para o novo mercado, tá? É uma empresa que precisa entrar logo para o novo mercado, na minha opinião. E basicamente, pessoal, Transmissão Paulista ordinária, que no caso é a TRPL3, está com valor intrínseco aqui com um desconto de 59%, se baseando pelo LPA e pelo VPA neste exato momento, tá? Se baseando nos últimos 12 meses. Temos também o preço teto atual, se baseando nos últimos 3 anos de pagamento, que está com desconto de 31%, ok? E esse desconto, pessoal, eu não estou levando tanto em consideração aqui, até porque existem momentos que a Transmissão Paulista paga mais dividendos, como ocorreu em 2022, aliás, em 2021. Então, nesse caso, eu prefiro se basear num preço teto projetivo, ou seja, se baseando nos últimos 12 meses de pagamentos, os resultados, tá, no lucro líquido, e em um payout de 40%, a gente chega num preço teto projetivo, onde esse preço teto projetivo, pessoal, ficou negativo de 15%, levando em conta
essas variáveis que eu falei para vocês. Mas, pessoal, se a gente pega agora a transmissão paulista preferencial, ou seja, a TRPL4, a gente percebe que o desconto é maior, porque ela não tem tag along. Nesse caso, a gente já percebe uma distorção, aliás, desculpem, a gente percebe um desconto maior comparado à transmissão paulista ordinária. Nesse caso, o valor intrínseco da TRPL4 está em 105% de desconto. Para quem gosta de focar na fórmula do Benjamin Graham, está com desconto interessante. E agora, analisando o preço teto, pessoal, sempre com base 6% ao ano, a gente percebe um desconto aqui de 54%, se baseando nos últimos 3 pagamentos de dividendos nos últimos 3 anos. Contudo, se a gente pegar o preço teto projetivo que eu comentei com vocês anteriormente, como é calculado, a gente vê aqui um desconto de 12% nessa margem, positivamente falando, tá? Então ainda teria margens aqui, vai depender se você gosta de comprar esses ativos com uma gordura, tá? Então, por exemplo, se você prefere comprar com uma gordura de 10%, o ideal seria você comprar acima de 10% para receber 6% de dividendos todos os anos, beleza? Aqui fica nítido então, pessoal, essa diferença entre a transmissão paulista ordinária e preferencial, né? A TRPL3 e a TRPL4. PEG Ratio também fica nítido, tá? No caso aqui, o PEG Ratio para a transmissão paulista preferencial está com 68, está abaixo de 100. No caso, para ambos os tickers, eles estão abaixo de 100, tá? Mas o desconto maior sempre vai ficar para preferencial. A média de dividend yield pago nos últimos 10 anos ficou para a transmissão paulista, ficou com 7,5% ao ano, tá? Pagamento relevante aqui. E o número de pagamentos ao ano, coloquei 2 aqui, mas tem sido 1, tá? A média nos últimos 2 anos tem sido 1 aí, mas pode ocorrer ali mais pagamentos, depende muito do cenário da empresa, da sua alavancagem e na entrada de novas receitas da transmissão paulista. Trouxe mais uma curiosidade aqui, pessoal, que é sobre a porcentagem de crescimento de dividendos nos últimos 10 anos. Basicamente é o quê? Uma análise em cima do dividendo pago em 2014 com o de 2023. Nesse caso, a gente percebe que o crescimento do pagamento de dividendos na transmissão paulista nos últimos 10 anos foi de 529%. Aumento muito considerável, tá, pessoal? Então, reparem que investir ao longo prazo faz total sentido. Eu gosto muito desse tipo de ação, onde a gente encontra crescimento nesses pagamentos de dividendos no longo prazo, tá? Não adianta você investir no curto prazo em busca de dividendos, tá, pessoal? Foco no dividendo, longo prazo. Beleza? Sobre agora as projeções técnicas da transmissão paulista, pessoal, eu trouxe aqui uma análise mais sobre a transmissão paulista preferencial, tá? Que é a que tem mais volume, tá? É o ativo que a maioria das pessoas compram. Nesse momento, pessoal, aliás, desde o início do ano, o ativo vem caminhando de lado. 2024 para a transmissão paulista foi lateralizado. A gente percebe isso nesse gráfico aqui, nesse momento. Esse candle aqui é de janeiro de 23, então praticamente está tendo uma queda, às vezes teve uma elevação, mas no fim das contas, na minha opinião, eu enxergo um pullback aqui pro ativo futuramente voltar a engrenar para cima, tá, pessoal? É uma ação que em muitos períodos caminha de lado, mas quando engata a sua alta, ela caminha interessante também. Eu enxergo esses momentos mais lateralizados, pessoal, oportunidades para você aportar, tá? Na minha opinião, tá? Não é nenhuma recomendação de compra ou de venda, beleza? O cenário atual para a empresa é o seguinte, pessoal. Temos esse suporte dos 23,88 aqui, muito importante. O preço chegou a bater aqui em agosto e não conseguiu ultrapassá-lo, tá? Essas regiões são importantes, pois temos essa região dos 23,88 e mais abaixo 23,42, além também dos 22,83. Esses 3 pontos, pessoal, pode segurar os preços aqui para ele não cair mais para baixo, tá? Caso o ativo agora entre numa tendência de alta, ele vai ter que primeiramente ultrapassar essa região aqui dos 26,77 aproximadamente e depois mais à frente 28,28, tá? Ponto que chegou o ativo em maio de 24. Depois mais à frente a gente tem outras projeções a 29,95 aqui aproximadamente e lá na frente 32,14 aproximadamente também, tá? Deixa eu mostrar para vocês também o gráfico semanal, só para vocês terem uma noção como a transmissão paulista está lateralizada. Olha, pessoal, essa situação do gráfico semanal da transmissão paulista desde o início do ano. Estamos aqui na primeira semana, tá? Essa aqui foi a primeira semana de janeiro, então foi praticamente um zigue-zague aqui. Essa região aqui dos 23,88 até essa região aqui dos 28,30, tá? Bom, pessoal, vamos comentar então agora aqui também sobre os seus indicadores, para a gente analisar se a ação está descontada
descontado ou não. Pessoal, basicamente hoje o seu PL está em 6,1, focando especificamente na transmissão paulista preferencial, tá, pessoal? Só para recordar aqui, reparem que é uma ação que trabalha descontada, vem trabalhando abaixo da sua média histórica desde 2020. Seu PVP, pessoal, está abaixo da sua média histórica e está abaixo do seu nível desde 2014. Esse é um ponto interessante para a gente analisar, tá? O que isso quer dizer? Basicamente, você ia comprar os ativos da transmissão paulista abaixo do que eles realmente valem, tá? Um desconto aí interessante. Preço sobre as receitas, pessoal, o indicador do PSR também está abaixo aqui desses últimos anos, um indicador interessante também, tá? O seu ROI segue acima da taxa Selic, um ponto interessante, a média também é bem interessante, só que essa média ficou um pouco elevada por conta de 2016 aqui, tá? Mas essa média, se a gente levar desde 2017 aqui, a gente percebe que é um ROI controlado da transmissão paulista. A gente também tem que analisar a margem EBITDA, que segue aqui com uma margem interessante. Essas empresas que são transmissoras de energia têm margens interessantes, tanto para o líquido e também na EBITDA, tá? EV sobre EBITDA está acima de 6, tá? Gosto de pegar ali abaixo de 6, mas reparem que está abaixo da sua média histórica dos últimos 10 anos. O patrimônio da transmissão paulista, pessoal, segue caminhando para cima. Igual falei para vocês, a empresa vem fazendo muitos investimentos. Até por conta disso, sua dívida também vem crescendo, a sua dívida líquida sobre EBITDA no caso, tá? Esse é um ponto para a gente ficar atento, tá? Essa elevação dessa dívida pode reduzir dividendos. Atenção a esse indicador, pessoal. Sempre vou trazer para vocês aqui atualizações, pois esse ponto reduz dividendos, tá? Vamos ficar de olho, principalmente se até dezembro esse indicador vai continuar elevado, pois é dezembro, salvo engano, que a empresa distribui, aliás, anuncia pagamentos de dividendos para o próximo ano, tá? E aí sim, a gente começa a contabilizar os pagamentos de dividendos de 2024, tá? Pessoal, o seu valor patrimonial por ação vem crescendo conforme eu trouxe para vocês sobre o patrimônio. Esse indicador a gente se baseia para a fórmula do Graham, tá? Outro indicador também que a gente se baseia para essa fórmula é o LPA. A gente percebe que a empresa vem mantendo esse LPA estável, tá? Lembrando também que esse indicador, ele ilustra muito o lucro líquido, tá? Basicamente, ele pega a quantidade de ações e o seu lucro líquido, e por isso 2016 está bem elevado e a gente não considera, tá? CAGR de lucros, pessoal, como é que está? Bom, nesses últimos 5 anos a gente percebe que o CAGR está interessante desde 2022, desconsiderando 2021, que teve uma queda aqui, beleza? Sobre a rentabilidade, pessoal, o ativo nesses últimos 2 meses aí ficou abaixo do CDI, tá? Se você tivesse feito investimento há 5 anos atrás, por exemplo. É aquele ponto que eu falei para vocês, pessoal, o ativo em certos momentos trabalha em queda ou até mesmo lateralizado. Por isso é importante você saber o momento certo de aportar, principalmente nos momentos de baixas, tá, pessoal? Basicamente, você precisa comprar ações descontadas, tá? Preço importa. Sempre gosto de prezar isso em todos os conteúdos que eu trago aqui. Apesar disso, a gente percebe que a transmissão trouxe uma rentabilidade interessante se você tivesse feito investimentos há 5 anos atrás. Outro ponto que eu quero comentar, pessoal, se você quiser comprar a transmissão paulista com tag along, vá para a ação ordinária, que é a transmissão até RPL 3. TRPL 4 não tem tag along, tá? Mas aqui vai depender muito do perfil, tá? Eu gosto muito de analisar todo o histórico, a questão da liquidez faz questão também aqui sobre a tag along e principalmente a governança, tá? Um ponto bacana que eu gosto de prezar aqui, pessoal, é quanto ao número total de papéis. Esse número aqui é irrisório perto de outras empresas transmissoras de energia, tá? Tem um potencial enorme ainda de bonificação aqui. Gosto bastante da perspectiva. A empresa, além de pagar dividendos, pode ainda pagar bonificações, por exemplo. Apenas uma curiosidade para vocês aí, tá? No geral, pessoal, na minha opinião, é uma empresa que vem caminhando, vem progredindo quanto aos seus investimentos, tentando aumentar o seu RAP e mantendo dividendos interessantes, apesar de certos momentos ela ter que reduzir, como aconteceu em 2022, se eu não me engano, quanto ao seu payout, por exemplo. Vale destacar, pessoal, que isso é muito por conta desses investimentos que a empresa vem fazendo e também tem vários outros drivers que pode também afetar aqui, tá? Várias outras variáveis. Eu tô de olho na alavancagem da transmissão para ver se ela vai ter uma redução nesses próximos resultados que ela vai soltar, tá? Mas no geral, pessoal,
pessoal, o trabalho que a gestão vem fazendo na Transmissão Paulista é muito interessante, principalmente analisando o longo prazo, tá? A perenidade no pagamento de dividendos e também o crescimento das suas receitas, por exemplo, tá? Informações dadas, peço que vocês agora se inscrevam aqui no canal, deixem o like, tá, pessoal? Também compartilhe para os amigos de vocês, para o projeto estar crescendo cada vez mais aqui, beleza? Pessoal, vou ficando por aqui, fiquem com Deus, um grande abraço a todos, uma ótima semana e fui, pessoal!